Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui no telão, livro de Jonas, capítulo 4, verso 2. Glória a Deus pela tecnologia, porque até você achar Jonas ia levar um tempinho, não é? Jonas capítulo 4, verso 2 diz o seguinte: E orou ao Senhor, vou pegar ali que está melhor. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amém? Olha que declaração maravilhosa, mas você vê que o tom não é bom, né? O cara está falando que Deus, ele é piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Quem é esse? É o Jonas, já sabe pelo nome do livro. Você já ouviu essa história muitas vezes. Primeira vez que a gente tem contato com a história de Jonas é quando a gente é pequenininho, né? É a história do cara que foi engolido por uma baleia. O cara teimoso, o cara desobediente, que foi engolido por uma baleia. A gente cresce e a gente esquece logo dessa história. Parece que ela faz parte daquelas fantasias da Disney e a gente coloca na nossa caixinha de história infantil, juntamente com Pinóquio, Sansão e os 3 porquinhos. Parece que não faz mais sentido para nós, mas a verdade é que existe muita coisa na história de Jó que revela quem nós somos. Existe muita semelhança entre Jó e nós, e algumas situações que nos faz até pior do que Jonas. E é isso que eu queria conversar com os irmãos hoje. Pode ser que nós sejamos um tanto pior do que Jonas. O texto que nós lemos ali, irmãos, é a revolta de Jonas por ter acontecido aquilo que ele não queria. Ele prega para os moradores de Nínive, capital da Síria, e todos eles se arrependem dos maus que ele haviam cometido. Se humilham nos pés do Senhor, e o Senhor dá para eles compaixão, misericórdia, e desiste de condená-los. Uma cidade inteira é convertida. Aí Jonas, ele fica revoltado. Ele não queria que isso acontecesse. Você vai entender por quê. Quando a gente começa o livro de Jonas, nós vemos Deus chamando Jonas. É assim que começa. Deus, ele chama Jonas em Jonas capítulo 1, verso 2. Ele diz: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. É aqui a primeira semelhança, irmãos, que nós temos com Jonas. Se algum dia se perguntou qual era o seu chamado, alguma vez você parou para refletir qual era o seu chamado? O que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça na sua obra? Eu, já desde cedo, sabia que não era cantar. Já desde novinho, eu saberia que eu não conseguiria cantar, que não ia dar certo para mim. Mas a gente vai tentando se descobrir com o tempo. E a gente pensa: será que eu vou ser um missionário? Será que eu vou ser um pregador? Será que eu vou ser um diácono? Será que eu vou ser pastor? Será que eu vou ser músico? Será que eu vou ser cantor? O que será que eu vou fazer para Deus? Será que eu vou cuidar das crianças? Será que eu vou varrer a igreja? Qual será que é o meu chamado? Irmãos, se você até hoje não sabe, hoje você vai descobrir uma coisa super interessante. Existe um chamado que é comum de todas as pessoas. Todas elas receberam o mesmo chamado de Deus. E a gente resume esse chamado a 3 letras. A gente costuma apelidar esse chamado de ID. O texto de Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 é muito semelhante ao texto que nós lemos, ou que eu li agora, sobre o chamado de Jonas. Ele diz o seguinte: palavras de Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. É semelhante, não é igual.
Por que é semelhante? Porque Deus fala a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lá você vai falar para eles a mensagem que eu tenho para você entregar. Aqui, Deus fala para mim e para você. Ele falou aos seus discípulos, Jesus falou aos seus discípulos, e nós somos discípulos. Ele fala isso para nós: ide por todo mundo. A diferença aqui, irmãos, é pequenininha. Jonas foi chamado para falar a Nínive, nós fomos chamados para falar para toda criatura. Responsabilidade um pouquinho um pouquinho maior. Então, se você um dia teve dúvida do que Deus espera de você, a resposta está aqui. Deus espera que você fale do amor dele, que você fale da graça dele, ou nas palavras de Jonas, da sua misericórdia, da sua benignidade, da tua bondade, da sua compaixão, para todas as criaturas que passarem pelo seu caminho. Eu ouvi um glória a Deus ali, baixinho, lá atrás, mas eu ouvi. Deus nos chama, irmãos, para falar daquilo que nós recebemos dele, para compartilhar o amor que ele nos deu. Esse é o nosso chamado. O que acontece aqui na história de Jonas é que quando Deus fala com ele: Jonas, levanta-te, vai para a cidade de Nínive e prega para a galera que o negócio está feio para o lado deles. Já já minha mão vai pesar e não vai ser legal. Jonas, em vez de ir para Nínive, ele vai para outro lado. Ele vai para o porto de Jope. Ele compra uma passagem de um barquinho e ele tenta ir para Tarsis, sentido oposto. Por que ele tenta ir para Tarsis, irmão? Você conhece, você sabe por que ele tenta ir para Tarsis? Porque ele não consegue chegar lá. Uma coisa acontece no meio do caminho. E por que Jonas fugiu? Porque ele se omitiu em fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. O que a gente sabe é que os ninivitas, os assírios, eles eram muito cruéis. Eles, quando aprisionavam as nações que eles dominavam, eles usavam de agressões terríveis contra essas pessoas. Eles colocavam as pessoas penduradas no sol para morrer à míngua. Eles agrediam os bebês. Eles faziam coisas cruéis para que as outras nações sentissem a ameaça que era enfrentá-los. Eles eram terríveis. Jonas odiava os ninivitas. Ele não queria que os ninivitas, essas são as palavras dele no texto que nós lemos: eu não queria ir para lá exatamente por isso. Eu não queria que eles ouvissem a sua mensagem. Eu não queria que eles soubessem que o Senhor existe e que o Senhor estava prestes a castigá-los pelo mal que eles praticam, porque eles poderiam se arrepender, e eu não queria que eles se arrependessem. Era esse o sentimento de Jonas. Ele queria que eles morressem de fato. Ele queria que eles fossem exterminados, e por isso ele se omitiu, e por isso ele decidiu ir para outro lado. O problema de Jonas é que ele conhecia a graça de Deus, mas ele não entendia ela direito. Era aquela graça mal compreendida. Porque a partir do momento, irmãos, que quando eu recebo de Deus a sua misericórdia, a sua compaixão, e eu olho para alguém e falo: esse daí tem que morrer, esse filho de água, esse desgraçado, é porque eu não entendi a graça de Deus. É porque eu acho que eu mereço alguma coisa. É porque eu acho que eu fiz algo para Deus olhar para mim e falar: nossa, que menino bom, que menino bacana, que menino bonzinho, gostei dele, eu vou salvar ele. Quando eu olho para alguém, irmãos, às vezes a gente faz isso, não faz? Quando a gente assiste jornal, aqueles telejornais sensacionalistas, não é? A gente vê lá o bandido lá que matou a esposa, que assassinou por besteira, por um par de tênis. A gente vê aquelas coisas e a gente fala o quê? O que vem na nossa mente, no nosso coração? Isso aí tem que apanhar de gato morto até miar. Esse aí tem que sofrer devagarzinho, pedaço por pedaço. Esse tem que ir para os quintos dos infernos com certeza. E por mais que a gente não expresse de maneira verbal, o que a gente diz com esse comportamento é que nós merecemos mais a graça de Deus do que essas pessoas. É que nós merecemos mais o amor de Deus, nós merecemos a salvação.
Porque a gente vem para o culto, que a gente vem para a escola dominical, porque a gente tem uma Bíblia grande, ou não, a gente tem 3 aplicativos de Bíblia no celular. Você tem uma, eu tenho 3 mesmo. Tem grego, hebraico, aramaico e tudo mais. Então eu sou crente, mereço salvação. Porque a gente tem algumas atitudes religiosas. Às vezes a gente acha, irmãos, que nós merecemos mais a salvação do que as outras pessoas que estão lá fora. Mas o que a palavra de Deus fala é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade é que ninguém merece. Se Deus fosse dar para a gente o que a gente merece, não ia ficar um em pé aqui. Porque o melhor que nós podemos oferecer para Deus não é nada, é migalha, é pequeno, é insignificante. Pensa num Deus poderoso, dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra. O que a gente poderia dar para Ele? Já foi convidado para o aniversário de alguém rico? Alguém que tem dinheiro? Já pensou ser convidado para o aniversário do pastor Paulo? O que eu vou levar de presente para esse homem? Misericórdia. Né? Às vezes não tem esse sentimento. O que eu vou dar para a pessoa? Pense em Deus. O que a gente pode dar para Deus? Não tem nada que a gente possa dar para Deus se impressionar. E na verdade tudo que a gente tem, a gente já recebeu dele antes. É como um filho que fala: pai, me dá um dinheiro para comprar um presente de Dia dos Pais para o senhor. É mais ou menos isso. A gente não consegue surpreendê-lo. Na verdade tudo que a gente recebe de Deus é graça imerecida. A gente não merece, mas Ele dá, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo. Ele nos abençoa, nos deu essa roupa elegante, esse perfume cheiroso que você passou para vir aqui hoje, porque Ele é bom, porque Ele é compassivo, não porque a gente merece. E Jonas, ele tinha essa ilusão de que aquelas pessoas não mereciam a salvação. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente acha: não, isso aí não tem jeito. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Deus transforma, Deus purifica, Deus santifica, Deus faz frutífero na obra dele. E assim nós devemos olhar para as pessoas. E aí, irmãos, quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que Jonas, ele fugiu porque ele não queria que essas pessoas fossem salvas. Ele não queria, por isso que ele fugiu. Ele conhecia a misericórdia de Deus e ele tinha uma convicção na cabeça dele: se esses caras ouvirem que Deus vai pesar a mão deles sobre eles, eles vão se arrepender, Deus vai ter misericórdia e vai desistir de punir esses caras. Eu não quero isso. Eu não quero isso. E aqui é que a situação deixa, aqui a gente fica numa situação um pouquinho complicada. Por que eu falo que pode ser que nós estejamos numa situação um tanto pior do que Jonas? Eu vi uma série, eu não vou falar sério para não estragar para vocês a experiência, se vocês um dia tiver contato, em que alguém comete alguns crimes contra um imperador poderosíssimo, e essa pessoa é descoberta, essa pessoa é presa. E qual foi a punição que esse imperador deu para ela? Ele colocou ela numa cela fechada, com os olhos vendados, alimentada por sondas, e ele soprou no ouvido dela: olha, eu pedi para pesquisarem todas as pessoas que você teve contato na sua vida, seja família, seja amigos, seja alguém que passou por você e te deu bom dia. E nesse momento todas essas pessoas estão sendo mortas. A ideia daquele imperador é que aquele seu prisioneiro não fosse fazer falta para ninguém. Ninguém vai lembrar de você, ninguém vai vir atrás de você. Você vai ficar aqui, trancado numa cela, sem contato com ninguém, e não existirá ninguém na face da terra que saberá da sua existência. Bem cruel, né? Isso me faz pensar no seguinte, irmão: se hoje você soubesse que todas as pessoas que tiveram contato com você na vida fossem morrer, seja família, seja amigos, seja alguém pegou um ônibus com você, seja um Uber, seja alguém que te deu bom dia, um colega de trabalho, qualquer pessoa, só ficariam vivas aquela para quem você pregou o evangelho.
Pregar o evangelho, não estou falando que ela fala assim, ó, se liga, hein, Jesus está vindo. Não, estou falando disso. Estou falando de você explicar o amor de Deus com esperança de que aquela pessoa seja salva, de que aquela pessoa entenda, de que aquela pessoa se converta. Se somente essas pessoas ficassem vivas, quantas dessas pessoas, irmãos, entende? Quantas das pessoas que eu tive contato na minha vida, seja família, seja amigo, seja colega de trabalho, seja vizinho, seja alguém que passou para mim, me cumprimentou, o atendente da padaria, quantas dessas pessoas ouviram da minha boca que Jesus a ama, que Jesus se entregou por ela, que Jesus tem um lugar reservado para ela na eternidade, uma eternidade onde não há choro, onde não há tristeza. Por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos de Deus algo maravilhoso, e normalmente quando a gente recebe algo bom, a gente compartilha, não é assim? Quando a gente vai no restaurante, a gente come algo gostoso. O pessoal foi ontem, eu não pude ir lá no Coco Bambu, comer um camarãozinho, coisa chique, num jantar romântico, e eu fiquei só de longe no desejo. Quando você vai num lugar desse, você experimenta e é delicioso, você fala, meu, você tem que ir lá, você tem que experimentar. Vai gastar um dinheirinho, parcela no cartão, mas a experiência vai ser maravilhosa, não é? Você assiste uma série boa, você passa 8 horas até acabar, e no dia seguinte, chega lá no serviço e fala, meu, vocês têm que assistir essa série, essa série é top, esse filme é bom, porque aquilo que você gosta, aquilo que te trouxe uma experiência boa, você não consegue guardar para dentro de você. O que Jesus fez com você? O que o amor de Deus fez comigo? O que o amor de Deus fez conosco? Será que é algo que eu consigo guardar dentro de mim? Será que eu não estou tão contente assim, a ponto de eu abrir a minha boca e falar, olha, eu tenho que te apresentar esse Jesus, porque esse Jesus é demais. Eu tenho que te falar do que Ele fez na minha vida, porque Ele também pode fazer na sua. Eu tenho que te falar que pode estar dando tudo errado, mas olha o sorrisão na minha cara, porque eu sei que existirá um dia em que Ele irá me buscar, e Ele quer te buscar também. Será que o meu coração ele está assim, esbanjando de alegria? Por que será que eu continuo omisso? Por que será que algo tão maravilhoso aconteceu na minha vida e eu continuo quieto, continuo calado? Por que será que eu não compartilho? Jonas, ele fugiu, ele foi lá, pegou o barquinho, tentou fugir pelo menos. A gente sabe que Deus mandou uma tempestade, os homens lá no barco entraram em desespero. Resumindo a história, descobriram que a culpa era de Jonas, pediram perdão para Deus. Olha que os homens eram mais crentes que Jonas. Pediram perdão para Deus, Deus, perdoa nós, mas esse menino aí, a culpa é dele, não é? Vamos ter que jogar ele no mar. Jogaram Jonas no mar. O que a gente sabe? Que o peixe engoliu ele, não é isso? O peixe engoliu Jonas. E Jonas, ele passa 3 dias dentro do ventre do peixe. A gente sabe que no primeiro dia não tem nenhum relato do que aconteceu lá dentro. No segundo dia não tem nenhum relato do que aconteceu lá dentro. No terceiro dia ele orou. É uma história que às vezes traz uma estranheza para a gente, um homem sendo engolido por um peixe, né? Mas isso já aconteceu outras vezes, irmãos. Existem histórias reais. Uma vez o maestro mesmo contou para mim que ele pegou um peixe lá em Rondônia, na linhada, e ele puxando o peixe, puxando ele de volta, e quando ele ia cair na água, o Léo pegou ele na cintura, 4 anos de idade, pegou ele na cintura, puxou, ele abriu a boca do peixe, 4 metros do peixe, para tirar o anzol. O anzol estava preso numa bota. Quando ele puxou a bota, era um homem com uma sanfona dentro do peixe. Ele falou, se é verdade, não. Brincadeira, mas se você pôr no Google depois, agora não, se pegar o Google agora, seu celular queima. Você pôr no Google depois, em 2007, um homem foi engolido por um tubarão branco, e ele feriu o tubarão ali, enquanto estava dentro do tubarão, e o tubarão vomitou ele vivo. Depois você dá um Google. O milagre não está em ser engolido por um peixe, o milagre está em ficar 3 dias lá dentro e não morrer. E é isso, Deus faz milagre. A gente não quer explicação, a gente quer ver o milagre acontecer, não é? Primeiro dia nada aconteceu, segundo dia nada aconteceu, no terceiro a gente sabe o quê? Que Jonas orou.
E eu quero te convidar agora para uma reflexão mais de dentro do ventre do peixe. Amém? Olha aí. O ventre do peixe deve ser mais ou menos isso, irmãos. Olha que chique. Estamos dentro do ventre do peixe. Tem eco lá dentro, é um peixe bem grande. Acabou de encher o bucho. Pode ver que do lado aqui tem uns baiacu. Brincadeira, irmãos, não fica bravo comigo não. Mas por que eu te trouxe para dentro do ventre do peixe? Porque você já esteve lá antes. Enquanto Jonas estava dentro do ventre do peixe, ele pensou, ele refletiu, ele viu a situação dele. Os momentos que nos faz estar dentro do ventre do peixe, irmãos, são aqueles momentos que a gente vê que não tem solução mais para nós. São aqueles momentos de solidão, de desespero, que a gente acha que Deus deixou a gente, que Deus nos abandonou, que Deus desistiu de nós. Quando a gente vai no médico, a gente descobre um cisto no cérebro que vai crescendo desenfreadamente. Quando a gente quer ter filho, o médico fala assim: ó, desculpa, mas você não pode, o seu marido não pode. Coisas semelhantes a essa, um diagnóstico negativo, uma traição, o desemprego, todas essas situações que nos faz sentir aprisionados, sem saída, desesperados. E o que a gente faz? A gente ora desesperadamente. É nesse momento onde a gente se sente encurralado, não tem mais o que fazer. A gente ora desesperadamente, a gente chora, a gente fica até sem palavras no meio da oração. A gente está tão cansado, está tão pesado, que a gente fica sem palavras no meio da oração, porque a gente quer ver o milagre acontecer na nossa vida. Quando nós estamos em momentos de desespero, nós clamamos ao Senhor de uma maneira profunda. Nós rasgamos a nossa alma diante do Senhor, como Jonas fez lá no ventre do peixe. Ele viu que ele ia morrer. Quando ele viu que o ar já estava acabando, ele começou a clamar desesperadamente. Isso me lembra de uma história, de um pastor que ele disse que ele estava com seu filho numa casa ali, que tinha piscina, e de repente quando ele foi ver, o filho dele estava boiando, já morto na piscina. Ele pega o filho no colo e ele começa a orar. Ele começa a clamar ao Senhor para ressuscitar o filho dele. E ele clama meia hora, ele clama uma hora, ele clama 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Depois de muitas horas ali clamando desesperadamente, sem ter nem o que falar para Deus, a voz já tinha ido embora, o filho dele ressuscitou. Ele glorificou a Deus, ele ficou magnificado com o que Deus fez, a resposta de oração. Deus viu o desespero no coração dele e fez o milagre. E depois, quando a poeira baixou, ele disse que Deus falou no coração dele: se fosse o filho de outra pessoa, você teria feito isso? Eu convidei você, irmão, para vir para o ventre do peixe, para fazer essa reflexão comigo. O quanto você clama pela salvação do seu cônjuge, você clama pela salvação do seu vizinho. O quanto você clama pela transformação do seu filho, você clama pela transformação daquela pessoa que você viu lá na esquina se prostituindo. O quanto você chora pela sua vida e pela vida daqueles que você ama. Você também tem rasgado as suas vestes pela vida de todas essas pessoas que estão caminhando para o inferno. Jonas orou e Deus ordenou que ele fosse vomitado pelo peixe. Vamos sair daqui de dentro, que o negócio aqui está meio estranho. Devolve aí, menino. Deus abençoe. Olha que pessoal fantástico, não é? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Ele foi vomitado, irmãos. A gente vive o milagre, a gente agradece a Deus, a gente conta o testemunho do que Deus fez na nossa vida, de como Deus realizou coisas extraordinárias na nossa vida. Mas Deus, Ele quer mais, Ele quer que a gente conte testemunhos de como Deus transformou a vida do outro, como Deus resgatou a vida do outro, o filho do outro, o esposo do outro, a esposa do outro.
você veio aqui convidado para participar do culto, que fica uma coisa bem clara para você: essa pessoa te ama. Você que está aqui hoje, convidado por alguém que pesou no seu ouvido, que mandou 300 mensagens, que falou: fica tranquilo, eu passo na porta da sua casa, só para não correr o risco de você dar para trás. Essa pessoa te ama. Foi por isso que ela fez isso. Ela recebeu algo especial, ela quer que você também receba. Ela recebeu o Espírito Santo de Deus dentro dela, que dá uma alegria, um contentamento inexplicável, e ela também quer que você receba uma alegria, uma paz que não tem como entender. Ele quer que você também receba. Que fique isso bem claro. É por isso que você está aqui, porque Deus te ama, e esse amigo que te convidou te ama tanto quanto o Senhor. Amém? Vamos caminhando para o fim, irmãos. Jonas, ele ora, Deus ordena que o peixe ele vomite, e aí depois de vomitado pelo peixe, cheirando algas e sardinha, uma coisa horrível, Deus fala para ele de novo: ó, vai lá nos ninivitas, não esqueci não, vai lá nos ninivitas e pregue. O que a gente sabe, irmãos, é que ele vai lá, ele prega, e toda aquela cidade é salva. Ele precisou entrar no peixe, ficar ali 3 dias para ele se tocar do que ele deveria ter feito. Se ele só tivesse lembrado de Abraão, que ele conhecia a história de Abraão, Deus prometeu para Abraão: ó, vou te dar um filho, gerações aí e tal. Aí participa lá de uma refeição bacana, e aí os anjos, depois que vai, ali antes de ir embora, de dar notícia para Abraão que iria ser abençoado, fala assim: ó, sabe Sodoma e Gomorra? Vão matar todo mundo. Abraão tinha recebido ali uma promessa de bênção, estava tranquilão. Então tá, né? Quer matar, mata lá, né? O senhor sabe o que o senhor faz. Mas o que Abraão fez? Senhor, mas peraí, vamos pensar direitinho. Se tiver 50 negros lá, que é gente fina, o senhor desiste? Deus fala: desisto. E se tiver 40, o senhor desiste? Deus fala: não, desisto. Não queria ser chato não, mas se tivesse 30 pessoas, o senhor desiste? Deus fala: desisto. O senhor vai ficar bravo comigo. Não, mas eu vou falar. E se tiver 20, o senhor desiste? Desisto. Se tiver 20, eu desisto. Vou falar por último, tá? O senhor não desiste da promessa que o senhor fez para mim, não. Eu quero filho ainda. Não fica bravo comigo não. Se tiver só 10, o senhor desiste? Aí Deus diz: eu desisto. Infelizmente não tinha 10. Infelizmente. Mas olha a intercessão que Abraão fez por Sodoma e Gomorra. Mesmo tá na vida tranquilão lá, ó, recebeu a bênção, a promessa, mas ele falou: vamos gastar um tempinho aqui intercedendo para essa galera, que eu não queria que eles morressem não. Se Jonas tivesse só lembrado disso, estava ótimo. Mas enfim, ele teve que ficar ali um tempo amadurecendo dentro do peixe. Ele vai lá, ele prega, e toda aquela galera recebe a salvação, recebe a misericórdia, recebe a graça de Deus. Irmãos, quando nós, já vou finalizar, quando nós paramos para pensar nesse chamado que nós recebemos de pregar o Evangelho, a gente foge como? A gente foge com desculpa. A gente não compra nenhuma passagem para o Caribe não, a gente foge com desculpa. A gente fala o quê? Que a gente não tem tempo, que tem uns projetos ainda para resolver. A gente fala que a gente não tem muito conhecimento da palavra para falar com as pessoas, ou só o coração duro mesmo que impede que a gente faça. Mas a gente vai dando uma desculpinha quando a gente entende que Deus espera isso de nós. E o que a gente encontra, irmãos, no Evangelho, o que o Senhor ele compartilha conosco, é que quando nós falamos que a gente não sabe o que vai falar para as pessoas, o Senhor nos fala que o Evangelho é muito simples. Não é para você buscar o significado no hebraico, no grego, no aramaico, não precisa disso. É só você falar assim: olha, eu era um pecador, eu tinha uma pena já de morte já na eternidade. Aí Deus falou assim: ó, em vez de eu punir você, eu vou punir meu filho no seu lugar.
e Jesus morreu no meu lugar, eu recebi esse amor, e esse amor eu quero que você conheça. Esse amor que eu recebi, eu quero que você conheça. Essa paz com Deus que eu recebi, eu quero que você também receba. É isso? Não tem segredo, não precisa destravar nada, é só compartilhar aquilo que o próprio Deus entregou para você, aquilo que você ouviu, que te fez acreditar, que te fez confiar, que te fez entregar a sua vida, que te fez estar aqui essa noite dizendo quanto Ele é bom, quanto Ele é santo, quanto Ele é maravilhoso. É só compartilhar isso, que está excelente, que está maravilhoso. E aí, a gente pode dizer o seguinte: mas eu não tenho capacidade. Não tem mesmo, ninguém tem. O que a palavra de Deus ela nos fala, Atos capítulo 1, verso 8, foi citado hoje de manhã pelo Juninho na escola dominical. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Barueri está aí, Osasco está aí, São Paulo está aí, está tudo aqui. Campo Grande está aí, está tudo aqui. Amazonas, chega, né? Não quero voltar para lá, mas não. Deus está fazendo obra lá com os irmãos missionários. Está aí. Não é o que a gente pode fazer, mas é o que o Espírito Santo de Deus pode fazer através da nossa vida. É isso que a palavra de Deus fala. O Espírito Santo que nós recebemos, que está dentro de nós, é Ele que vai fazer a obra. É Ele que vai fazer com que aquele simples, olha, Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Não saia como uma simples palavra da sua boca, mas saia como palavras de poder, que atravesse aquele ouvido, que entre no coração, que rasgue a alma e que faça com que aquela pessoa entenda o quanto ela é amada pelo Senhor. É o poder do Espírito Santo de Deus através da nossa vida. É Ele que testifica, é Ele que transforma o nosso caráter, e não faz só que a gente diga o que deve ser dito, mas que a gente mostre o que Ele fez conosco. Ele transforma a nossa vida, o nosso caráter, e nós damos testemunho. É isso que Ele disse: vocês serão testemunhas. As pessoas vão olhar para você e vão entender como é bom ser crente. Elas vão olhar para o seu testemunho e vão entender como é bom ser crente. E elas vão perguntar para você: como é que é esse negócio? Me explica. Como é que eu posso fazer parte disso? Me explica. Porque é o Espírito Santo de Deus, Ele faz o serviço completo, irmãos. E Ele que nos transformou, Ele vai entrar na vida de cada um que veio aqui convidado, e vai transformar também, em nome de Jesus. Eu quero concluir com duas realidades, irmãos, que eu espero, eu creio, eu tenho esperança que Deus pode fazer na nossa vida. A palavra de Deus fala, essa é a promessa de capítulo 1, verso 8, que o Espírito Santo de Deus, Ele viria com poder e transformaria essas pessoas em testemunhas com graça, poder para fazer a sua obra. E quando isso acontece, irmãos, o que nós vemos é que o Evangelho começa a ser propagado. É que as pessoas começam a conhecer a obra de Cristo. Capítulo 2, verso 47 de Atos: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Todos os dias, enquanto eles pregavam, todo dia chegava gente. Imagina, hoje a gente tem esses convidados aqui, ó, que vão entregar a alma para Jesus, glória a Deus. Semana que vem é seu vizinho, na outra é seu marido, na outra é seu filho, na outra é seu colega de trabalho, na outra é aquela pessoa que você encontrou no ônibus, você nem lembra o nome dela, mas você falou: olha, Jesus quer transformar a sua vida, e Deus vai alcançar ela lá onde ela estiver. E todos os dias serão acrescentadas essas pessoas. Como era em Atos, também pode acontecer aqui. Como acontecia com eles, também pode acontecer conosco. Como Deus fez com Pedro, com Paulo, com Estevão, como fez com a galera toda, Deus também pode fazer através da nossa vida. Mas não vai ser fácil não, irmãos. Nunca é, né? Se fosse para ser fácil, né? A gente não entrava na brincadeira, tem que ser difícil. Esses irmãos aqui, ó, eles começaram a ser ameaçados de morte. Chegaram neles e falaram: olha, chegaram em Pedro, representante da galera: se vocês abrirem a boca para falar de Jesus, vai morrer todo mundo.
Pedro responde delicadamente, muito formal: você acha que eu vou obedecer você e não Deus? Em outras palavras. Só que Pedro leva para a galera: estão falando que vão matar nós. E o que eles fazem? Eles fazem uma oração. Uma oração. No momento de desespero. Não pela vida deles, a vida deles estava resolvida, mas pela vida daquelas pessoas que ainda não tinham ouvido do Evangelho. Capítulo 4, verso 29 e 31. Agora, pois, ó Senhor, essa é a oração, olha para as suas ameaças, ameaças daquelas pessoas, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles não pediram, falou: Senhor, mata eles antes deles matar nós. Não foi esse o pedido, não. Senhor, suma essas ameaças, Senhor. Dá para ser tranquilinho? Não, eles falaram assim: olha, eles estão ameaçando. Não deixa que isso venha nos estremecer. Não deixa que isso venha nos atrapalhar. Não deixa que isso venha calar nossa voz. Não, que o Senhor nos dê do teu Espírito, para que a gente continue com ousadia falando da tua palavra. Enquanto a gente fala da tua palavra, que haja cura, que haja sinais, que haja prodígios, que essas pessoas elas sejam salvas no nome do teu Filho Jesus Cristo. E o que aconteceu? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Espera aí, mas eles não foram cheios do Espírito Santo lá atrás? No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, eles estão sendo cheios de novo? É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Você já foi cheio do Espírito? Já recebeu os dons do Senhor? No meio do caminho parece que alguma coisa te calou. Pode ser que ninguém te ameaçou, não. Pode ser que seja realmente os planos aí da vida, os projetos que você fez. Pode ser que seja a timidez. Eu sou tímido, tenho vergonha. Pode ser que seja a frieza mesmo no coração. Mas hoje nós podemos levantar este mesmo clamor e pedir que o Senhor nos encha de novo com teu Espírito, para que haja ousadia, para que haja poder, para que haja dons, para aquele que está perdido encontre misericórdia do Senhor através da nossa vida. Você pode ficar de pé para a gente orar junto? Eu não sei como é que está seu coração, não sei se você sente, mas eu não sinto essa coisa de querer falar para as pessoas do Evangelho. Eu não sinto, tem algo estranho, tem algo estranho mesmo. Esse momento é para você ser sincero com o Senhor. Esse momento é para você abrir seu coração de verdade. Se é timidez, se é frieza, se você tem tanta coisa na sua cabeça que você vê que não dá para encaixar, é hora de você abrir o seu coração com o Senhor e deixar que Ele faça a obra dele na sua vida. Quando o Senhor encontra em nós um coração quebrantado, Ele encontra em nós terra fértil para Ele trabalhar. Oremos. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua compaixão, pela tua benignidade, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui essa noite. O Senhor nos escolheu para nos despertar, Pai. Nos despertar para fazer a tua vontade. Nos despertar para compartilhar aquelas coisas maravilhosas que o Senhor realizou na nossa vida, o Senhor tem realizado. Nos despertar, Senhor, para fazer com que a sua obra ela seja frutífera de fato através da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos amou. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para te agradar, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor decidiu nos amar e o Senhor nos alcançou com a tua compaixão. É por isso que aqui estamos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo convite do amigo que me trouxe aqui essa noite para ouvir a tua palavra e saber que o Senhor
me ama de fato. Que como os ninivitas, eu não preciso ouvir 10 vezes alguém falando que me ama. É só, já uma é suficiente. Somente esta noite já é suficiente para Deus transformar a sua vida. Somente hoje já está bom. Porque Ele é poderoso e Ele pode. Porque o Senhor é poderoso. E nós confiamos na Tua bondosa e poderosa mão. Senhor, aqui está o Teu povo. Realize a Tua vontade. Faça o Teu querer. Faça como o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.